paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, paz do Senhor Jesus, minha querida irmã. É um prazer, meu querido, estar mais uma vez convosco na gravação de mais um vídeo, tá bom? Que Deus nesse dia, mais uma vez, te alcance com as ricas bênçãos do céu. E mais uma vez, nesse dia, nós temos aqui da parte de Deus uma palavra poderosa para o vosso coração, tá bom? Hoje nós vamos aqui meditar numa passagem bíblica na qual Jesus faz uma interrogação aos seus discípulos. Em inúmeras passagens, Jesus se refere com essa autodesignação. A questão, né, que Jesus vai lançar aos seus discípulos é uma autodesignação, ou seja, um autotítulo que ele dá para si mesmo, tá bom? Então nós vamos ver Mateus capítulo 16, versículo de número 13, que diz assim: Jesus, chegando às partes de Cesareia de Filipe, ele interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, ele estava ali se intitulando como Filho do Homem. Ele estava interrogando os seus discípulos para ver o que a multidão, o que as pessoas estavam dizendo a respeito dele mesmo, e ele ali se chamando de Filho do Homem. Ele interroga os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Essa é uma auto-identificação. E inúmeras vezes você vai encontrar essa auto-identificação dada a Jesus Cristo. Em todos os evangelhos sinóticos você vai encontrar essa auto-identificação. Em Mateus há 32 referências a esse título, em Marcos 14, em Lucas 26 e João 12 referências dadas a Jesus como Filho do Homem. Mas o que significa isso? Esta é a questão para o nosso estudo, para a nossa meditação aqui. O que significa isso? O que Jesus queria passar aos seus ouvintes quando ele se chamava de Filho do Homem, né? Quando ele dava para si essa autoidentificação. O que Jesus queria dizer aos seus ouvintes usando essa autodesignação? Vamos lá? Vamos ver. Primeiro, nós precisamos entender uma coisa, que a expressão Filho do Homem em hebraico, ela denota a posse da verdadeira natureza humana. Ou seja, quando Jesus dizia que ele era Filho do Homem, ele estava passando a ideia e trazendo a realidade de que realmente ele era um homem de carne e osso, um homem que estava sujeito às mesmas tentações, um homem que estava compartilhando ali o seu quinhão com os ricos e com os pobres, e também através dessa expressão ele estava trazendo ali que ele podia se expressar o seu sentimento de tristeza, de alegria, tá? E ele participava dos interesses e das afeições humanas, e ele estava exposto, né, à exposição da fome, da sede, da tentação. Essa expressão significa que ele era 100% homem, ou seja, que ele tinha uma natureza humana. Quando ele se auto-chamava de Filho do Homem, significava que ele era um homem 100% homem, que tinha as suas também debilidades, que tinha os seus pensamentos como homem, entendeu? E também ele era o homem ideal, porque o apóstolo Paulo vai escrever dizendo que Jesus era o segundo Adão, e sendo ele o segundo Adão, ele trazia essa expressão para ele, Filho do Homem, e sendo ele Filho do Homem, ele era o homem ideal, o homem que comprovou que é possível ter esses sentimentos, é possível viver entre os pecadores e não pecar, é possível viver entre os corruptos e não se corromper. Jesus prova absolutamente que é possível isso. Jesus foi o único que viveu entre os corruptos e não se corrompeu, que viveu entre os pecadores e nunca pecou. Sendo ele também o sucessor dos profetas, Deus dava esse título aos profetas. Você vai ver Deus no Antigo Testamento chamando Ezequiel, Jeremias, os outros profetas ali com essa expressão, Filho do Homem, né? Deus vai dizer para Ezequiel: Filho do Homem, põe-te em pé que falarei contigo. Não só para Ezequiel, para vários outros profetas, Deus no Antigo Testamento chamava os outros profetas de Filho do Homem. Então essa designação dada a ele também está expressando aqui que ele é o sucessor de todos os profetas do Antigo
Testamento. Assim como Jeová se dirigia aos profetas dizendo filho do homem, aqui ele se intitula, né, dizendo eu sou filho do homem. O que dizem os homens? Quem dizem os homens ser o filho do homem? Foi a questão que Jesus traz para os seus discípulos. E também aqui o Messias prometido, Jesus Cristo sendo filho do homem, ele é o Messias prometido de Israel. E ao concordar com Salmo 80, versículo 17 e Daniel 7, 13 e 14, os escritos hebraicos baseados na Bíblia, né? A designação filho do homem tornou-se uma expressão técnica, um título entre os judeus eruditos para o Messias que eles estavam esperando. Precisamos perceber que nos 3 evangelhos sinóticos a designação filho do homem expressa enfaticamente a consciência messiânica de Cristo. Então a expressão hebraica dada nos evangelhos expressa a consciência. Tá? Jesus, quando dizia eu sou filho do homem, ele estava expressando essa consciência entre os judeus, né? Que ele era realmente o Messias enviado da parte de Deus. E sendo ele filho do homem, sendo ele e tendo ele uma natureza humana, tá? Tendo ele uma natureza humana, e Jesus na sua natureza humana, mas não tinha somente uma natureza humana. Jesus tinha uma natureza humana e também Jesus tinha uma natureza divina. E também na sua natureza divina, Jesus disse, né, eu sou o pão da vida que sacia a sua fome. Mas na sua natureza humana, ele teve fome e disse, tem alguma coisa aí para comer? Mas na sua natureza divina, ele disse, eu sou o pão da vida que sacia a vossa fome. Na sua natureza humana, Jesus um dia, ele teve sede e disse, dá-me de beber. Mas na sua natureza divina, ele disse, eu sou a água viva que sacia a tua sede. E quando você acreditar nessa água viva, tomar dessa água viva, rios fluirão dentro de ti, rios que não se esgotam. Na sua natureza humana, ele disse, tenho sede. Mas na sua natureza divina, ele disse, eu sou a água viva. Na sua natureza humana, Jesus um dia sentiu-se cansado, um cansaço físico na sua natureza humana, mas na sua natureza divina, ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Então, se você está cansado e oprimido neste dia, Jesus Cristo pode te aliviar. Jesus Cristo pode tomar sobre ele o teu fardo que é pesado. Jesus Cristo pode te ajudar a carregar a tua cruz no nome do Senhor Jesus Cristo. Fique com essa palavra no vosso coração, no nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero orar contigo neste dia, você que está se sentindo cansado, sentindo pesado, no nome do Senhor, há uma autoridade de Deus, há uma autoridade do Espírito Santo nesse dia para curar a tua alma. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus Criador do céu e da terra, o Senhor um dia se fez homem e habitou entre nós, passou as nossas dores e os nossos sofrimentos, ó Deus. Então tu sabes perfeitamente, ó Pai, o que é o sofrimento que passamos, as dores que nós passamos, as tentações que vivemos. O Senhor sabe perfeitamente o que é, porque o Senhor, como a natureza humana, passou tudo isso, mas o Senhor passou sem pecado, sem erro algum, para socorrer aqueles que estão no pecado, para perdoar aqueles que estão no pecado. Então, com esta palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, eu peço ao Senhor que venha socorrer este homem, que venha socorrer esta mulher, ó Pai, e que teu Espírito, ó Deus, abrace os teus servos esse dia, meu Pai. No nome de Jesus Cristo, eu creio na ação sobrenatural da tua palavra, que o Senhor é um Deus que pode nos socorrer nas nossas aflições e nas nossas necessidades. Venha curar, libertar de todo mal, ó Pai. Eu determino a cura, o milagre e a libertação no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Fique com essa palavra no vosso coração, tá bom? Não deixe de nos ajudar, se inscrevendo, compartilhando, deixando seu like e seu comentário, tá bom? Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus, e até a próxima.